Como é que a gente persuade qualquer pessoa? Tem um livro muito bom chamado The One Sentence Persuasion Course, que fala basicamente, né, essa aqui na tela é a One Sentence Persuasion Course, que diz que as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem suas falhas, acalmarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e os ajudarem a tirar pedras dos seus inimigos. E no nosso conteúdo a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que encorajar os sonhos, a gente tem que mostrar que o ponto B ele existe, ele é possível, e a gente tem que inspirar a pessoa a chegar lá. Né? Mostrar que ela pode fugir da dor que ela tem hoje. Mostrar que ela consegue ter aquele desejo que no íntimo ela sente. Inspirar as pessoas, contar histórias de transformação tua ou de potenciais clientes teus. Isso é muito poderoso para a gente persuadir as pessoas. Recentemente teve um conteúdo bem simples, que é um tweet meu contando uma história real, que uma decisão financeira que eu tomei. Digo assim, levei toda a família à Disney com meus 4 sobrinhos. O que me convenceu não foi calcular se valia a pena, foi perceber que esse tipo de fase não volta. Crianças crescem, pais envelhecem, janelas se fecham. Nenhum patrimônio te devolve o momento que você escolheu não viver. E isso aqui, eu tô encorajando os sonhos de pessoas que têm alta renda, alto patrimônio. E aí a galera caiu em comentários. Poxa, muito obrigado por isso. Eu tô aqui em Orlando, isso veio em ótima hora. Muito obrigado, a gente precisa se lembrar disso. Poxa, é isso aí, a gente tem que criar memórias na sua possibilidade, na sua condição. Isso aí, eu tô ali sendo um cara que tô empurrando as pessoas em direção aos sonhos dela, que é usar bem o dinheiro, para ter mais liberdade, mais tranquilidade, mais tempo livre e por aí vai. Segunda, né, parte da frase de como persuadir as pessoas. Justificar as falhas. E isso aqui, tá? É uma coisa quase contraintuitiva. Porque vamos lá, a gente só cresce na vida quando a gente assume protagonismo, né? Quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos resultados. É isso que nos faz crescer. É isso que nos faz fazer as coisas diferentes, gerar resultados, se expor, ter disciplina, encarar o desconforto e por aí vai. Só que quando a gente comunica, para a gente conseguir ser ouvido, um passo anterior é a gente tirar a culpa da pessoa. É explicar, olha, tu fracassou aqui ao investir, não por culpa tua, não. Foi teu gerente bancário que te indicou produções. Olha, tu não consegue poupar muito, não é por tua culpa, não. É porque o brasileiro paga muito imposto. Paga imposto de Suíça e tem serviços de Serra Leoa. Então tu tem que sempre tirar o peso da pessoa antes de persuadir ela, porque é isso que vai fazer ela te ouvir. Né? Assegurar que a pessoa que está te ouvindo não é culpada pela situação dela, pelas dores que ela tem, oferecer, né, um bode expiatório que seja real, né? Isso, claro, de forma bastante ética, porque só assim as pessoas vão querer te ouvir. E aqui, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de usar, que é um anúncio que a gente tem, que eu falo o seguinte: olha, se tu investe nisso aqui, né, Tesouro Selic, que é algo que muitas pessoas investem, muito provavelmente te enganaram. Isso aqui é o teu único investimento, cara, tem que me ouvir aqui. E daí, opa, eu estou justificando a falha, falando que alguém te enganou, abrindo as portas para depois entrar com o meu conteúdo. Terceiro ponto, perdão, acalmar o medo. Tá? Acalmar o medo não é falar, ó, não tenha medo, é trabalhar o medo dessa pessoa, mostrar que ele é real, que ele existe, mas que ela tem que ter coragem. E cada vez mais eu percebo, cara, o valor que tem os coaches, aqueles, né, que são muito criticados por serem só motivacionais, por só inspirar as pessoas. Mas, de fato, a maioria das pessoas tem um problema de coragem, tem um problema de lidar com os medos e não fazer o que precisa ser feito. Então, é papel nosso, persuadindo as pessoas, né, criando nossa marca pessoal, de acalmar o medo das pessoas. E não é falar não tenha medo, é contar histórias, usar evidências empíricas, anúncios, etc., de como o teu caminho é bom, de como é possível a pessoa ter bons resultados. Por quê? Porque quando a pessoa se sente compreendida, ela sente teve empatia por ela, ela, opa, se acalma e se abre aí a ouvir a tua história. A gente faz muito isso em conteúdo. Né? A gente fala sobre mercado financeiro, a gente fala sobre investimentos, então sempre tem uma ação despencando, a gente vai lá e fala, olha, essa ação está despencando, hora de comprar, resultados péssimos. Pô, eu gero um medo ali e no vídeo eu vou acalmando o medo, vou falando sobre a importância de diversificação, a importância de ter um bom plano financeiro e vou levando a minha mensagem. Mas depois de trazer o medo, acalmar ele e guiar ou conduzir a pessoa através de evidências, histórias, narrativa e por aí vai, sempre validando o sentimento dela. Né? Nunca ignorando esse sentimento, falando, não tem que ter medo mesmo. Quarto ponto, confirmar as suspeitas. Tá? Sabe aquela sensação de, cara, eu sabia disso. Eu tinha certeza disso. Cara, no íntimo, eu já percebi. Quando a pessoa tem essa sensação, ela vai se sentir muito bem. Tanto com ela, quanto contigo, que mostrou isso para ela. Então, sempre que tu conseguir
confirmar uma suspeita, né, tá dentro da cabeça da pessoa e contar para ela algo que acontece no teu mercado, ela vai se sentir assim muito grata por ti e vai de novo dar um peso maior ao que tu tá falando. Então a gente tem que estar sempre tentando enxergar o mundo com os olhos da nossa persona. O que é uma verdade contraintuitiva no nosso setor que ela pode desconfiar? E como é que eu posso contar isso? Né? E usando, é claro, de forma ética, para o bem, confirmando suspeitas reais. Né? E a gente faz muito isso com as críticas que a gente tem ao modelo de comissionamento no mercado. Né? O nosso anúncio que melhor funcionou, o que a gente mais investiu no passado, começa com esse card. O Marcos não sente falta do seu assessor de investimentos, mas ele descobriu isso da pior maneira. Esse anúncio aqui foi um anúncio em que a gente conseguiu investir aí mais de 300 mil reais com um retorno sobre o valor investido de cerca de 2,4 vezes. Porque a gente está começando a confirmar uma suspeita. Ó, o cara que te ajuda a investir talvez esteja te enganando. E por fim, né, o quinto gatilho é atirar pedras no inimigo. Né? Isso é uma coisa bem natureza humana, o nós contra eles, né? A politização, aquela lógica de que se a gente tem inimigo em comum, então a gente é um amigo. E aqui, basicamente, a gente tem que lembrar que o nosso potencial cliente luta. Né? Ele tem uma dor, ou uma doença, ou um rival, ou algo que está atrapalhando ele, que ele luta contra. A gente tem que identificar quem é esse inimigo, tem que ser algo autêntico, nosso, né? Que nós, os criadores de conteúdo, acreditamos de fato, para ser genuíno, e se posicionar claramente ao lado da persona, ao lado do teu potencial cliente contra esse inimigo. Então a gente tem que ir contra, né, tudo aquilo que é ruim para a persona. No meu mercado, a gente vai contra o achismo, contra o curto prazo, contra quem vende fórmula mágica, contra o governo. A gente sempre fala que, pô, os caras só te cobram imposto, não te devolvem nada. Então, tem vários conteúdos nesse sentido que tem uma performance muito boa. Esse aqui é um deles. Não, fala, olha, por que o inimigo do Brasil não é o corrupto, é o burro? Eu explico lá, uma matriz de que, ó, o inteligente pensa assim, o corrupto, o ladrão pensa assim, mas o burro pensa dessa forma. E é o burro que vota nas pessoas, né, nos políticos que ganham poder e acabam aumentando impostos a toda hora. Ou outra aqui, a estratégia do taxade para esconder que quem paga o imposto é você. É o inimigo muito claro da nossa persona. Né? O cara que está pagando cada vez mais e mais imposto, está até aqui, né, de tarifa, e tá pé da vida com isso. Então, primeiro princípio, tá? É a gente entender muito bem a cabeça do nosso potencial cliente. Dores, desejos, dúvidas, decepções e como é que a gente pode fazer, né, para incentivar os sonhos, acalmar os medos, jogar pedras nos inimigos, confirmar as suspeitas, tirar a culpa e por aí vai. Se você também é dono de um negócio, mas não está crescendo na velocidade que tu gostaria de crescer, e esse vídeo aqui fez sentido para ti, eu gostaria de te oferecer um próximo passo, é um presente. Eu e meu time compilamos os últimos 10 anos do crescimento da nossa operação em um método que eu usei para escalar meu negócio do zero para os mais de 200 milhões de faturamento. E esse aqui é o mesmo método que destravou o crescimento de vários e vários outros empresários que já passaram pelo que o teu negócio está passando hoje. Por isso, eu quero te chamar para um diagnóstico de escala gratuito, porque muito provavelmente tu é a pessoa certa para ter acesso a esse diagnóstico. Nele a gente senta junto, ao teu lado, para olhar para o teu marketing e para as tuas vendas. Isso com foco em te fazer gerar mais leads e vendas usando o poder da internet. Esse diagnóstico ele é o primeiro passo para tu conhecer por dentro o meu grupo de aceleração de empresários. Um grupo seleto de empresários de altíssimo nível que eu acompanho de perto, pessoalmente, ajudando eles a vender mais, vender melhor e lucrar mais. Então acessa o link aqui abaixo, link da descrição, para preencher teus dados. E se você for selecionado, receber essa conversa e um plano feito sob medida por mim e por meu time, para o teu negócio crescer.